Brasil, a festa do Halloween começou a popularizar-se nas últimas décadas e é conhecida como Dia das Bruxas. Apesar da popularidade, existe uma certa reação de pessoas que consideram inapropriado o fato de uma festa de outra cultura estar sendo realizada aqui. Esse grupo considera mais adequado a valorização de elementos típicos de nossa própria cultura, como o folclore brasileiro. Bruxa é o nome dado a um determinado indivíduo que supostamente possui conhecimentos sobre poderes ocultos da natureza, encantamentos e também magia. Durante séculos, as bruxas foram associadas a estereótipos negativos, perseguidas e punidas, sendo jogada à fogueira ou à forca por suas crenças e práticas. Eu sou a Gi Marciana Vidal, toda caracterizada para o Dia das Bruxas, e como não é novidade para ninguém, estamos de volta, mas agora com um tema que está em alta em todo o mundo. Elas que podem ser perigosas, que utilizam magias ocultas e usam constantemente seus caldeirões para evocar uma poção ou feitiço, assim conquistando os seus objetivos mais profundos. Olá, gente bonita, eu sou o Márcio Souza, pirata do Caribe. Também estou aqui caracterizada para todos vocês nesse dia de Halloween. Estou adorando isso, vocês vão me ver assim o vídeo inteiro, só trocando. O sol está falando. E se ainda não ficou claro, no vídeo de hoje falaremos sobre o Dia das Bruxas, ou como é mais conhecido, Halloween. E não sobre histórias aterrorizantes datadas desde a Idade Média, como ocorre nos filmes do João e Maria, de 2013, Abracadabra, de 93, Harry Potter, que foi lançado em 2001, Convenção das Bruxas, ou até mesmo os fatídicos casos de bruxarias em Salem, no ano de 1692, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E pegando um gancho sobre o que o Márcio falou, é que vamos conversar a seguir de forma objetiva e consistente tudo sobre a festividade do Halloween, comemorado nos Estados Unidos e principalmente as suas influências aqui no Brasil. Mas fiquem calmos, pois nossa trilogia, que fala sobre as redes sociais, continua a pleno vapor, onde no próximo vídeo já daremos continuidade. Exatamente. E vamos lá pelos conceitos históricos. Até meados do século XX, a visão predominante sobre as bruxas, ela foi constituída... Que isso, gente? Estou curtindo meu óculos. Ela foi construída durante a Idade Média, nos livros de contos infantis, cinema e teatro. Eram sempre retratadas como velhas de roupas esfarrapadas e escuras, corcundas, narigudas e com uma risada aterrorizante. Também eram descritas como mulheres extremamente más, com hábitos canibais, libidinosos e desprovidas de escrúpulos ou moral. Nossa, bem pesado isso, né? Mas aí você acabou de falar do quê? A magia negra aparece como principal atividade das bruxas, que utilizariam para derrotar seus inimigos ou simplesmente fazer mal às pessoas. O chapéu pontudo, o gato preto, o caldeirão, a vassoura voadora são outros elementos que reforçam o estereótipo da feiticeira satanista. Dei de novo o visual também, tô igual a você. De acordo com o site www.significados.com.br/bruxa, sem data de publicação disponível, diz que, abre aspas, por volta do século XIII, com a primeira Inquisição, a Igreja Católica reconheceu a existência das bruxas e perseguiu-as implacavelmente. Para os paterrinhos. Mulheres em sua... A galera de casa não vai conseguir entender. Gente, mulheres em sua grande maioria consideradas suspeitas de práticas de bruxaria pelos inquisitores. Eram presas, torturadas, obrigadas a se autoincriminarem.
Por fim, eram assassinadas, muitas vezes queimadas em fogueiras. E como se originou? Bom, galera, infelizmente não é possível determinar exatamente como e onde o dia de Halloween começou, porque suas origens datam de muitos séculos atrás. Contudo, uma das teorias mais aceitas é de que descende de um festival celta chamado Samaim, que significa final do verão. O Samaim era realizado todos os anos entre o dia 31 de outubro e 1º de novembro, e era um dos períodos mais importantes do calendário celta. O festival também celebrava a passagem do verão para o inverno, e era o período das colheitas dos celtas. Gente, virou ondinha agora você. Tudo comigo. Agora eu vou ficar assim até o final. Eu sou a Arianja. Ariano, né? Vamos ver Arianja. Esse festival, pessoas, também tinha uma conotação sobrenatural, onde os celtas acreditavam que, na época do Samaim, as barreiras existentes entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos deixavam de existir. Sendo assim, os mortos do último ano iriam peregrinar pela terra antes de irem para o seu destino final. Outro costume que foi se modificando com o passar dos anos era de enviar crianças de casa em casa cantando ou fazendo orações, também igual meu? Cantando, fazendo orações então, os bandidos. Pelas almas dos mortos. As pessoas tinham o costume de levar as crianças, né, de casa em casa, cantando e fazendo orações pelas almas dos mortos. E, em troca, os moradores distribuíam bolos, que era uma tradição que antecedeu aos famosos doces de Halloween. Nossa, né? Fazer oração pela alma dos mortos para poder ganhar bolo? Eu iria preferir ficar sem bolo. Bom, mas enfim. A festa chegou aos Estados Unidos só em meados do século XIX, quando houve uma grande migração de irlandeses para lá. E é bastante comum ver as casas dos estadunidenses ornamentadas com fantasmas, caveiras, bruxas, aranhas com suas teias, fogueiras e as icônicas lanternas esculpidas em abóboras, chamadas de Jack, o Lanterna. É uma cultura trazida da Irlanda, onde é bastante comum as pessoas, tendo as crianças em particular, realizarem festas nas quais elas se fantasiam de monstros e indo de porta em porta, dizendo aquela famosa expressão, né? Gostosuras ou travessuras, Márcio? Gostosura, que eu tô com fome. E você, José? Eu também. Paz e amor, né? Nada de travessuras. E aí, pessoas? Agora. Estão gostando do tema, como nós aqui estamos amando falar sobre isso? A gente está se divertindo. Exatamente. Então, gente, deixe aqui seus depoimentos, suas curtidas e compartilhe para os seus amigos, até mesmo em suas redes sociais. Viu? Agora eu tô com o chapéuzinho de cozinheiro. Ajude-nos, pessoas, a continuar com o nosso trabalho. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificação. Assim saberão sempre que nós lançarmos vídeos novos. Mas aproveitem para fazer isso assim que encerrarmos, ok? Pois já chegamos na metade do conteúdo de hoje. E agora, seguimos. Halloween e suas influências no Brasil. De acordo com a página mundoeducação.uol.com.br/datas comemorativas/Halloween, abre aspas. O Halloween foi introduzido no Brasil em meados do século XX e popularizou-se nas últimas décadas, principalmente por conta da internet. Aqui são realizadas principalmente festas para adultos se fantasiarem, embora em algumas escolas sejam realizadas festividades do tipo para crianças. Ainda falando do Brasil, o Halloween é conhecido como Dia das Bruxas. E algumas críticas à implementação de uma festa da cultura norte-americana e britânica
no cenário brasileiro começaram a aparecer, onde houve até uma movimentação política que transformou o 31 de outubro no dia do Saci, que eu acho muito justo, tá? Isso foi uma forma de fazer a cultura brasileira, representada pelo nosso folclore, ser também valorizada. Assim, uma forma bem comum de celebrar o Halloween, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é se fantasiando, e a fantasia escolhida vai da criatividade de cada pessoa. Assim, fantasias tradicionais que são associadas como Halloween são as de vampiro, do Conde Drácula, de fantasmas, de esqueletos, bruxas maléficas, de demônios, entre outras. De pirata, você não falou? Tô aqui toda de pirata, poxa. Não. Então, de demônios, de piratas, entre outras. Algumas pessoas mais ligadas à cultura pop podem se fantasiar com personagens de filmes de terror, com destaque para os seguintes. Jason, pô, deve ficar maneiro, né? Aquela máscara assim. Fred Krueger, cara. Exato. Né? Chuck. Quem é que vai se fantasiar de Chuck? Pennywise, tudo bem, que pô, aquele palhaço me mete medo, realmente. Zumbis, múmias. Ah, ficou lindo com as flores. Lobisomens e outros. Reforçando que as fantasias não precisam ser obrigatoriamente de personagens aterrorizantes, como, por exemplo, fantasias de fadas, princesas, príncipes, palhaços, se for Pennywise é aterrorizante. Super-heróis, piratas, personagens de desenhos animados, de filmes, séries de TV, entre outros. Bom, agora que falamos tudo isso, qual é a sua, caro telespectador, qual é a sua opinião? És a favor do Halloween aqui, ó, no Brasil, como ocorre nos Estados Unidos, ou deveríamos valorizar a nossa própria cultura? Fica para reflexão, hein? Além do carnaval, vocês já se fantasiaram, seus filhos, ou até mesmo vocês, em festas escolares? Vocês já foram em festas temáticas desse quesito? Deixa aqui pra gente nos comentários, tá legal? Eu fui. Já fui a várias. Agora, olhando essa auréola aqui no alto da minha cabeça, eu percebo que realmente isso daqui combina mais comigo do que uma fantasia de bruxa. Mas eu já fui fantasiada de bruxa, é claro, né? Todo mundo já foi. Já. Ou de vampiro, né? De vampiro eu nunca fui, não, mas de bruxinho eu já andei fantasiada por aí. Pessoas, gratidão, tá? Por vocês estarem. Nossa, Baby Shark, olha aí, gente. Baby Shark, olha o Baby Shark aí. Então, gratidão por vocês estarem conosco até agora, assistindo a mais esse vídeo, assistindo a nossa grande palhaçada aqui. Estamos aqui para fazer com que vocês fiquem felizes e que gostem também do conteúdo e que aproveitem, aprendam, né, com esse conteúdo que a gente traz, porque são coisas que no dia a dia a gente não lida, né, Márcio? Aí, então é legal a gente trazer esse tipo de papo, esse tipo de conversa, porque aí a gente, né, toma um conhecimento. A minha Aurélia me acompanha, que bonitinha. A gente persegue. Eu adorei, eu sou uma santinha. Fica com ela, então, pessoas, se vocês gostaram, like, ok? Comentem aqui abaixo da descrição do vídeo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram. Inscrevam-se, aqueles que não são inscritos, e os que já são inscritos, ó. Coraçãozinho da Anjinha. E a sua auréola, ela mexe quando você faz isso aqui. Eu vi, percebi, me amarrei. Gostei disso, gente. Eu acho que eu vou fazer todos os vídeos assim. Uma auréola. Pessoas, até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Gente bonita, gente esperta desse meu Brasil e do mundo afora. Muito obrigado também por vocês estarem... botou preta e branca também, né?
por vocês estarem conosco aqui, adorando nossas palhaçadas aqui no vídeo de hoje. Foi um vídeo muito gostoso. Na sua telinha. Tô vendo, muito bonito. Tela antiga, aquela que você gira, né? Meu Deus do céu. Então, é muito gostoso estar com vocês aqui, proporcionando mais conhecimento para vocês. Como vocês puderam perceber, não foi nada de vídeo terrorizante, nada falando sobre Salem. Foi algo mais sutil, mais suave, para vocês saberem um pouco mais da cultura, como se originou. Espero que vocês tenham gostado. Envie esse vídeo para os seus amigos e parentes, curtam, compartilhem também aqui, tá legal? Muito obrigado pela sua participação. Espero vê-los nos próximos vídeos aqui, tá legal? Um beijo. E Beijo, pessoas! Feliz Halloween para vocês, aqui que vai ser dia 31 de outubro. E para quem não curte também, tudo bem também, né? Faz tudo parte. bem, também faz parte, né? Cada um sabe de si, então tá bom. Beijo, pessoas! E até a próxima.